Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de uma questão interessantíssima, né? Retirada do livro do Gelson Yes, esse livro que você está vendo aqui do lado, né? Vem para a resolução dessa questão interessantíssima comigo agora. A área da superfície corporal, ou ASC, de uma pessoa em metros quadrados, isso aqui é importante, né? Primeira coisa importante, matematicamente falando, né? Está em metro quadrado. Nesse ASC pode ser estimada pela forma de Mosteller. Aí tem uma fórmula aqui. Primeiro detalhe é esse expoente fracionário, né? Vocês têm que relembrar que expoente fracionário sempre gera para a gente uma raiz. Todo expoente fracionário, ok? Onde quem está no Sol, imagina que tem um Sol aqui em cima, que é o 1, ele vem para dentro. E o 1 como expoente não faz peso nenhum. E o 2 que está na sombra agora vai para o Sol. Então a gente está lendo isso como sendo uma raiz quadrada, onde em cima vai ficar o meu HM e embaixo vai ficar o meu 3.600. Beleza? Beleza. Então essa é a nossa fórmula escrita de um modo alternativo. H está em centímetros e M é a massa em quilograma. H em centímetro e a massa em quilograma. Isso aqui é importante, essas são as unidades de medida. E aí a gente começa a resolução letra A. Calcule a área, né, da superfície corporal de uma pessoa que tem 1,69 m e 75 kg e caso apareça a raiz de 3, use 1,7. Beleza? Então, o primeiro ASC vai ser dado por raiz grande, certo? Dentro da raiz eu tenho o H, que é a altura, tá em metro, quero passar para centímetro, né? É só passar duas casas para frente, metro, decímetro, centímetro, duas casas para frente. Então, vai ser 169 vezes o peso da pessoa, né? A massa da pessoa, perdão, 75 quilos, está em 75 quilos mesmo, sobre 3.600. Então, basta trabalhar a parte numérica aqui e a gente vai tentar resolver isso daqui. A raiz quadrada de 69 tem valor exato. A raiz quadrada de 169 é igual a 13, beleza? Então, eu tiro ele da raiz. O 75 eu não tenho raiz exata, então eu vou escrever ele como 25 vezes 3. Eu forço a aparecer um número que tenha raiz exata. E raiz quadrada de 3.600, obviamente 60. Beleza? E assim a gente encerra a questão, porque vai ficar 13 vezes 25 vezes raiz de 3, vezes 25 não, perdão, vezes 5, né? Então, vezes 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Isso tudo dividido por 60. Então, a primeira área, né, de superfície corporal, neste caso, vai ser exatamente, né, igual a 13 vezes 5 vezes a raiz de 3 sobre 60. O raiz de 3 você bota como 1,7. Então, vai dar 13 vezes 5 vezes 1,7. Depois você vai dividir por 60. Deu aproximadamente 1,8, né? No caso, a unidade da ASC é metro quadrado. Então, é 1,8 metro quadrado. Beleza? Então, essa é a ideia inicial, letra A. Continuando, né? Letra B. Né? Então, temos aqui para a letra B o seguinte. Juvenal tem a ASC de 2 metros quadrados. Então, já está na unidade do ASC prevista, né? Metro quadrado. E a massa dele é de 80 quilos. Eles pedem o quê? Qual é a altura do Juvenal. Então, eu vou substituir os dados na fórmula. Observe a fórmula aqui e vamos substituindo os dados. Qual é o ASC? 2. Depois da igualdade, aquela raiz grandona, né? Aí tem a massa dele, a altura eu não tenho, tem a massa dele que é 80, tá em quilograma, que está previsto mesmo, embaixo sempre 3.600, certo? Agora a gente vai trabalhar isso daqui. Como é que eu vou achar esse H se está dentro da raiz? Primeiro eu vou tirar ele dentro da raiz como?
eu vou elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado, porque quando eu elevo o quadrado, uma raiz, eu meio que cancelo aqui a raiz com o quadrado. Então, do lado esquerdo sobra 4, do lado direito sobra 80H sobre 3.600. Posso cortar um zero aqui para simplificar o meu cálculo e terminar ele fazendo o básico aqui, que é multiplicar cruzado, né? 8H vezes aqui embaixo tem um 1, 8H, né? 360 vezes 4, eu não vou multiplicar, vou deixar 360 vezes 4 com o objetivo que vocês vão entender agora. Quero achar o H, deixa esse cara quietinho aqui e joga aqui para baixo, ó. Certo? Jogo o 8 aqui para baixo. Ah, mas o 8, por sinal, eu vou desmanchar o 8 e vou escrever o 8 de um jeito diferente. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo fazer o quê? Eliminar o 4 com 4 aqui e fazer uma divisão super simples, né? 360 dividido por 2, 180. A unidade de altura é a unidade centímetros, né? Então, ele tem 180 centímetros, também conhecido como 1,80 m. Se quiser converter, joga para trás duas casas, ok? Então, essa é a minha letra B, beleza? Agora, mais difícil, disparada, é a letra C. Vamos para a resolução agora, verificar o que aconteceu na minha letra C. O que vai acontecer? A letra C, ela fala o seguinte: considere dois amigos, Rui e Eli, ambos com 81. Então, a massa a gente já sabe que é 81 de ambos, né? A altura de Rui, é 21% maior que a de Eli. Então, isso aqui é muito perigoso, ó. A altura de Rui, vou botar um R, é 21%, vou botar assim, uma setinha para cima, né? Maior que a altura do Eli. Então, como que a gente faz esse tipo de questão? Toda vez que fala isso, a medida tal é 20%, 21%, 30% maior que a outra. É simples. Você chama a medida menor, tipo a medida menor é a do Eli. Vamos botar a do Eli aqui. Chama a medida do Eli, vou botar aqui H de Eli, vou chamar ela de X. A altura do Eli eu vou chamar de X. Então, a altura do Rui, ela é maior. Quantos por cento? 21%. Se a porcentagem ser maior, você passa de 100. Então, significa que a altura, na verdade, do Rui é 121% a altura do Eli, né? Então, quando a gente fala maior, excede de 100. Por isso que eu botei 121%. Então, a altura de Rui é 121% a altura do Eli, que é o X, beleza? Aí ele pergunta, a ASC de Rui é X% maior, qual é o valor de X? Lógico que se ele é mais alto, o ASC dele é maior, mas é maior quantos por cento? Então ele quer uma comparação também em porcentagem, então é uma questão perigosa. O que a gente vai fazer? Manter a calma e fazer tudo nos conformes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo de cada um com calma, mesmo aparentemente não sabendo o que fazer, vocês vão conseguir aprender. Vem comigo. Então, eu vou fazer o ASC primeiro do Rui. Não, perdão, vou fazer do Eli primeiro. ASC do Eli. Aí, aqui embaixo, você sabe que fica 3.600, né? Bonitinho. Você sabe que eles têm massa 81 e a altura do Eli eu chamei de X, então vai ficar X81. Quando você olha para isso aqui, você vê um X, mas você fala assim, não sei o valor de X. Sim, eu sei que você não sabe o valor de X, mas não importa. Ele quer comparar, então você consegue comparar algo sem saber o X, por exemplo. Qual é a comparação de X para 2X? Olha, é a comparação que um é o dobro do outro. Mesmo sem saber o valor de X, você consegue comparar. Essa é a ideia, certo? E aqui você vai tirar a raiz normal. Raiz quadrada de 81 eu sei, é 9. O x eu não sei, então deixo ele dentro da raiz. E a raiz quadrada de 360 é 60. Então, metade da questão eu fiz. Eu fiz o ASC do Eli. Agora eu vou fazer da mesma forma, só que agora o ASC do Rui. Com os dados do Rui. Raiz grandona,
a altura do RUI 121%. Então, vou botar aqui 121%. Vocês sabem que tem sobre 100. Se eu quiser tirar aquele símbolo dali, o símbolo de porcentagem é a mesma coisa que sobre 100, né? X, essa é a altura do RUI, perdão. A massa dele também é 81 e embaixo também tem o 3.600. E agora a gente vai terminar. Como? O ASC do RUI vai ser dado por tirando as raízes dos números que você sabe. Sabe de 121? Sei, 11. Sabe do 100 que está embaixo? Sei, 10. Né? Sabe do 81? Sei, 9. O x vai continuar lá dentro e embaixo eu vou ter a raiz quadrada de 360, 3.600, que é 60. Beleza? Então, eu tenho essa condição aqui para a gente trabalhar. E agora, quero ensinar um macetinho para vocês que o Enem gosta muito, né? Que é a questão de comparação de valores. Como que eu comparo valores, gente? A comparação de valores se dá apenas nos dados diferentes. Por exemplo, como eu falei anteriormente, como é que eu comparo x com 3x? O x se mantém nos dois. Então, eu vou comparar somente o primeiro dado com o segundo dado. O primeiro dado, ele era 1x. Aqui é 3x. Então, você vê que está triplicando, está multiplicando por 3. Está sendo triplo, tá? Então, basicamente, a minha ideia nessa questão é essa. Eu vou comparar com os dados que eu não tenho, né? Por exemplo, os dados que são distintos um do outro. Por exemplo, a raiz de x aparece no primeiro ASC e no segundo. O 60 de baixo aparece no primeiro, aparece no segundo. O 9 aparece no primeiro, aparece no segundo. A única diferença do primeiro para o segundo é o 11 sobre 10. E o que 11 sobre 10 significa? Eu consigo com 11 sobre 10 comparar os dois? Consigo. Você percebe que sobre 10 não é algo interessante para a gente quando a gente pensa em porcentagem. O ideal em porcentagem é estar sobre 100. Ué, o que eu faço para esse 10 virar 100? Eu acrescento um zero, que na verdade eu estou multiplicando por 10. Certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. O que eu faço para esse 11? O que eu fiz embaixo? Eu fiz embaixo, eu multipliquei por 10 para fazer o 10 virar 100. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o 11. Então, vai ficar 110. E aí, esse cara aqui, 110 sobre 100, ele é um símbolo matemático. 110%. E aí, você consegue, com esse cálculo, comparar os dois e dar a resposta final. Qual é a resposta? Você percebe que passou de 100? Passou. Passou de 100 em quantos por cento? 10%. Então, isso aqui a gente descobre que qual é a porcentagem maior de um para o outro em relação a ASC. É simplesmente 10% maior, ok? E assim a gente encerra a questão. Questão bacana, complicada, bonita. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha. E forte abraço. Fiquem com Deus e tamo junto.